Vamos ler a palavra de Deus. Êxodo capítulo 25, versículo 17. Diga comigo: propiciatório. Mais uma vez. A palavra propiciatório significa reconciliar. Diga comigo: reconciliar. Está fraco, é? Vamos de novo. Reconciliar. Esta noite você vai receber uma palavra que vai romper algo no teu interior, positivo. Igualmente farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e outro querubim na outra extremidade. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades. Os querubins estenderão as asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. Me mostra as duas imagens, primeiro uma após outra. Aquela parte última, depois da segunda cortina, está a arca do concerto, a arca da aliança. Diga comigo: arca da aliança. Em cima da arca, cobrindo aquela arca, está uma tampa. Diga comigo: uma tampa. Essa tampa se chama propiciatório. Me dá a imagem aqui, ó. Vemos a arca, todo mundo vê? E em cima da arca uma tampa. Pode me dar o texto agora? Deixa eu lhe falar um pouquinho sobre a dinâmica do lugar santíssimo. Todo este tabernáculo que estamos estudando, ele aponta para a obra redentora de Cristo na cruz, para a obra que Deus fez, restaurando a humanidade. Entendendo isto aqui, você entende melhor a graça de Deus e o favor de Deus sobre a sua vida. Eu tenho confrontado a religião todos os domingos, estes domingos, o espírito religioso, lhes trazendo essa palavra da graça. Uma das coisas que eu acredito é que quando negligenciamos a forma de crer, ou quando vemos ou cremos incorretamente, não recebemos. Jesus diz assim: pedis e não recebeis porque vocês pedem mal. Não é que Deus não quer dar, abençoar. Deus é bom e Ele sempre está de nosso lado. Não importa a tua circunstância, Deus sempre está do teu lado. Sempre.
e sempre está do teu lado, querendo te ajudar. Ele não é inimigo, temos provado isso, lendo versículos e mais versículos, que provam que Deus não é o nosso inimigo, é o nosso amigo. E hoje eu quero te mostrar por que nós temos muitas vezes sentimentos de culpa, rejeição, medo, e não conseguimos crer corretamente ou esperar corretamente os milagres de Deus para nossas vidas. Amém? Estão comigo? O Santíssimo Lugar, que é o terceiro lugar do tabernáculo, terceira, digamos, dimensão, é o lugar mais sagrado. Não que os outros sejam menos sagrados, mas este é o mais sagrado, pelo fato que neste lugar habita a presença de Deus. É neste lugar, nesse ponto, aonde a presença de Deus está. Ali Deus habitava. Naquela tenda havia um lugar pequeno, não muito grande. Havia uma arca que vocês viram, em cima uma tampa, e em cima daquela tampa, no meio dos querubins, um querubim olhava para lá, outro para cá, cobriam com as asas seu rosto, e ali, naquele lugar, no meio dos querubins, havia como uma flâmula, um peso. Dizem os eruditos e os mestres judaicos que essa flâmula, essa glória, era de uma cor azul, turquesa, que mudava de cores constantemente, e era impossível de se olhar para ela. Por isso que os querubins, eles cobriam seu rosto, mesmo que era uma imagem representativa, porque a glória de Deus não pode ser vista pelo caráter da sua santidade. Amém? Então este lugar, o lugar onde estava a presença de Deus, não se podia entrar. Isso aqui é importante que você entenda. Nenhum homem podia entrar naquele lugar. Se entrasse, morreria. Qualquer homem que entrasse naquele lugar morria na hora. Amém? Por que essas pessoas morreriam? Por causa da santidade de Deus. Diga comigo, Deus é santo. A santidade de Deus não pode ser contaminada pelo pecado. Vamos avançar um pouquinho daqui a pouco para entendermos melhor isso. Então, naquele lugar, uma vez ao ano, grave isso que eu vou lhe falar, que eu vou citar mais para frente, e você vai precisar linkar isso.
Diga comigo, uma vez ao ano, o sumo sacerdote, ele vestia as roupas sacerdotais, colocava no peito uma placa com 12 pedras, 12, cada uma delas representava uma tribo em Israel. Diga comigo, o sumo sacerdote levava no peito as tribos de Israel. Israel não podia entrar lá dentro, porque morreria, amém? Então o sumo sacerdote levava no peito, levava Israel para dentro do lugar santo, santíssimo, no seu peito, representado em 12 pedras. Pronto? Só que o sumo sacerdote, ele tinha uma placa escrita aqui na cabeça, de ouro puro, escrito Kadosh Le Adonai, significa santidade ao Senhor. Então ele primeiro vestia as roupas limpas, se ungia, matava um animal, expiava seu pecado, entrava, voltava, matava de novo. 3 vezes ele fazia esse ritual. E por último, com o sangue, diga comigo, com o sangue da aspersão, amarrava-lhe uma corda na cintura. Amém? Olha que cena chocante. Amarrava o sumo sacerdote pela cintura, e o sumo sacerdote, com o sangue da aliança e um incensário fazendo fumaça, ele tinha que fazer muita fumaça. Essa fumaça ali não é nada. Ele tinha que fazer muita fumaça para que a glória de Deus não ouvisse, não chocasse. Porque se chocasse, ele morria. E a corda era para tirá-lo para fora. Por quê? Porque se alguém entrasse ao lugar santíssimo para tirar o morto, morria também. Então, na orla das vestiduras do sumo sacerdote, era colocado uma campainha, um sininho e uma romã de ouro. Então, havia silêncio total. Não podia haver muito barulho, porque o povo ficava na expectativa, amém? Ouvindo os sininhos, porque enquanto o sininho estivesse tocando, o sumo sacerdote estava. E se fizesse silêncio? Imagina daqui a pouco as campainhas. O povo entrava em luto, porque aquele homem era a esperança do povo. Amém? Diga assim: aquele sumo sacerdote era a esperança do povo. Porque se morresse o sumo sacerdote, não tinha expiação. Quem ia fazer a expiação? Aí o povo todo ficava em pecado. Você está me entendendo? O povo todo ficava amaldiçoado. Então imagina toda a comunidade judaica olhando para o sumo sacerdote e dizendo assim: ai meu Deus, que o sumo sacerdote não tenha pecado, que o sumo sacerdote não tenha falha, que esse sumo sacerdote esteja direitinho, que esse sumo sacerdote não vai.
E o sumo sacerdote, ele tinha que fazer a santificação própria, ir lá, matar, se limpar, e entrar com uma consciência pura, porque se não dava tudo errado. Então essa era a dinâmica daquele lugar. Agora, quando o sumo sacerdote entrava, esperguia o sangue 7 vezes em cima do propiciatório, 7 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a glória de Deus via o sangue, e vendo o sangue, a glória de Deus se manifestava. O sumo sacerdote saía, o povo se alegrava, jubilava, e eles tinham a certeza que teriam um ano abençoado por Deus. Todo dia 10 do mês 7, dia 9 e dia 10, Israel vivia essa história todo ano. Agora, deixa eu lhes mostrar algo. Me dá Êxodo capítulo 19. Deixa eu lhe mostrar algo. O porquê da tampa. Ao terceiro dia e ao amanhecer houve trovões e relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouvia-se um sonido de buzina muito, muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Nisso todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. E crescendo o sonido da buzina cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Então disse o Senhor a Moisés: desce, adverte o povo para que não suceder que trapasse os limites até o Senhor, a fim de ver, e muitos deles pereçam. Ora, santifiquem-se também os sacerdotes que se cheguem ao Senhor, para que o Senhor não se lance sobre eles. Ainda tem mais 2. Respondeu Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca limites ao redor do monte e santifica-o. Ao que lhe disse o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo e os sacerdotes, porém o povo não traspasse os limites para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Amém? Por que lhes li esse texto? Esse texto mostra uma realidade muito, muito, muito importante. Diga comigo assim: a natureza de Deus e a natureza do povo. A natureza de Deus e a natureza do homem. Deus queria vir e estar com Israel. Deus queria abençoar Israel. Deus queria poder se relacionar com seu povo. Esse é o coração de Deus. Quando Deus criou Adão, Ele o criou com um motivo especial: serem amigos. Deus não tem raiva do homem. Deus ama o homem. Isso é algo que você precisa entender. Deus te ama.
Deus não te odeia, Deus não tem raiva, Deus não tem ódio. Mas Deus tem uma natureza. E essa natureza é inata, não pode ser mudada, ela é imutável. A natureza de Deus, ela é santa, 3 vezes santa. E é imutável, não pode ser mudado, não há como, é incorruptível. É impossível corromper Deus, não há como. Deus não pode ser tentado. Não é porque há uma lei que ele não pode ser tentado. A sua natureza é perfeita e o mal não tem como seduzi-lo. Deus é inseducível pelo mal. A Bíblia diz de maneira que Deus não pode mentir. Deus não pode. Não há possibilidade que Deus minta. Já o diabo, ele é todo feito de mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Que nele não há verdade, nele só há mentira. Está me entendendo? Diga assim: é impossível que Deus minta. Agora, a natureza do diabo é mentirosa. E a humanidade, ela foi picada. Diga assim comigo: a humanidade, ela foi picada pela serpente. E o veneno da serpente entrou na humanidade. Então a natureza do homem, como ela é? Como é a natureza do homem? Vamos lá, igreja, como é a natureza do homem? Má. Diga comigo: a natureza do homem é má. Por isso Jesus diz para os religiosos do seu tempo: vocês são mentirosos, como vosso pai. Como vosso pai, o diabo. A religiosidade é perigosa por causa disso. Muito perigosa. Então, Deus veio. A sua presença cobriu o monte. E Deus disse para o povo: não ultrapassem, porque se vocês ultrapassarem, a natureza pecaminosa de vocês e a minha natureza vão entrar em conflito. E minha natureza vai matar vocês. Não é porque Deus não queria, não é uma questão de vontade, é uma questão de natureza. Quando Adão pecou, Deus não queria abandoná-lo. Deus o amava. Era sua criatura especial, era seu amigo. Mas agora Adão estava investido de uma natureza caída. E se ele permanecesse na presença de Deus, não resistiria. Está me entendendo? Então diz ao povo: se o povo vier a mim, eu vou matá-los. Se eu vou ao povo, eles morrem. Dentro da arca, o que nós vamos falar domingo que vem, estavam as tábuas da lei. As tábuas da lei dentro da arca representavam os juízos de Deus, a justiça de Deus. Se a arca estivesse destampada, os juízos de Deus se liberariam. Para tampar os juízos de Deus, Deus colocou uma tampa, e sobre essa tampa Ele colocou sangue, e sobre esse sangue sua glória.
Diga assim: o propiciatório impede que os juízos de Deus, da sua natureza santa, matem a minha natureza corruptível. Você está conseguindo entender essa dinâmica? Sim ou não? Então vamos avançar. Me dá Êxodo, me dá Romanos, vamos correr um pouquinho, 3:23. É importante que você entenda isso, para irmos para o próximo passo. Todos juntos. Porque todos pecaram. Mais forte. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha que coisa linda que Paulo está falando. Ele diz assim: todo homem é pecador, e ele está destituído, despido. Todo homem pecador não pode ter contato com a glória de Deus, porque ele está divorciado, ele está separado da glória de Deus. Então agora eu quero te mostrar como Deus resolveu esse problema. Diga comigo: o favor de Deus. Você precisa dar valor a isso. Você consegue perceber por esse quadro que eu te mostrei que nós estávamos perdidos, irremediavelmente perdidos, e que por mais que nós querramos, tentemos nos aproximar de Deus, é impossível, porque as naturezas são diferentes. A natureza é diferente. Às vezes você se pergunta, nunca aconteceu que você tenta convencer uma pessoa que ela precisa amar a Deus, e você gosta tanto de ler a Bíblia e se renova quando lê a Bíblia, e quando você ora você fala em línguas, chora, e aí o seu amigo, colega de serviço, talvez, ele só tem prazer no pecado, e você tenta convencê-lo dizendo: cara, você precisa de Deus. Mas seu amigo zomba, ele fala das bebedeiras, fala das farras, fala das orgias, e aí você diz assim: puxa vida, como que esse maluco só tem prazer nessas coisas erradas? Eu queria que ele tivesse prazer lendo a palavra. Como que eu tenho prazer lendo a palavra e ele não tem? Já aconteceu com você isso, sim ou não? Você não dá aquela sensação que dá vontade de abrir a cabeça do maluco e meter-lhe para dentro aquilo? Porque você não consegue entender. Meu Deus, como que ele não vê que esse pecado vai levar ele à destruição? E era tão bom se ele gostasse da Bíblia. Ele não pode gostar, porque a sua natureza gosta do que lhe é próprio, e quanto mais mergulhado, mais ele gosta. E se ele não enxergar o que eu vou lhe dizer, ele nunca vai se libertar. Quanto mais você pregar para ele e dizer: cara, você tem que deixar o pecado, e mais ele tentar deixar o pecado, mais profundo ele vai entrar no pecado. Como, pastor? Sim, porque ele vai tentar carregar sua natureza caída em direção a Deus.
Ele vai tentar agradar a Deus com uma pedra de 2 toneladas na cabeça. Ele vai tentar chegar perto de Deus para agradá-lo. Então, definitivamente é impossível que alguém com a natureza pecadora consiga entrar em comunhão com Deus pelo seu próprio esforço humano. Você está me entendendo, sim ou não? Deixa eu tomar uma água. Alguns irmãos, o Tico e o Teco, entraram em conflito agora. Por isso que quando tentamos converter pessoas na marra, na razão, na força, você tem que ir para a igreja, você tem que fazer isto, não conseguimos. E quando conseguimos algum sucesso, a Bíblia diz que o tornamos 2 vezes mais filho do diabo do que antes. Porque ele se torna religioso. Então o que tem que ser entendido é o que eu vou lhe ensinar agora, rapidamente. Me dá Levíticos 23. Leia com atenção este texto. Com muita atenção. Disse mais o Senhor a Moisés: ora, o 10º dia desse 7º mês será dia da expiação. Diga comigo: dia da expiação. Tereis santa convocação. Agora, olhe isso aqui. Isso aqui que você tem que olhar. Diga assim: e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Diga de novo: e afligireis vossas almas. Vamos para frente. Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é dia de expiação, para nele fazerdes expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Pois toda alma que não se afligir nesse dia será extirpada do seu povo. Olha que coisa terrível. Diga comigo: toda alma que não se afligir. Diga de novo: toda alma que não se afligir. Vamos para frente. Também toda alma que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei no meio do seu povo. Não fareis nele trabalho algum. Isso será estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. E de novo: afligireis as vossas almas, e desde a tardinha do dia 9º do mês até a outra tarde guardareis o vosso. Não se assuste. Você não precisa passar por isso. Amém? Não, tem gente que está nervosa. Não se assuste. Diga para o vizinho: não te assusteis. Você não precisa passar por isso. E eu vou lhe explicar por quê. Amém? Deixa eu lhe explicar por quê. Todo dia 9 do mês 7, o penúltimo, o dia anterior ao 10, antes do dia da expiação, o povo tinha que entrar em aflição, tinha que se afligir, entristecer, tinha que começar a remoer seu pecado. Diga comigo: tinha que se concentrar no seu pecado. Era dia de pensar no pecado. Olha que fardo.
uma vez por ano, o povo tinha que se atormentar. Eu sou pecador, esse ano eu fiz um monte de pecado, eu fiz um monte de coisa errada, e ficar ali, se lamentando, se lamentando, se lamentando, se lamentando. No outro dia, ao pôr do sol, era o sacrifício. Agora, vamos ler Hebreus capítulo 10, verso 12. Olha isso aqui. Olha isso aqui que eu vou lhe mostrar. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo, diga comigo assim, com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que são santificados. Olha que coisa poderosa. Olha aqui. Na antiga aliança, uma vez por ano, o povo tinha que se afligir, e o sumo sacerdote tinha que entrar à presença de Deus e expiar o seu pecado, propiciar o seu pecado, reconciliar o povo com Deus. E que foi que Jesus fez? Diga assim: Jesus é o meu sumo sacerdote. Quando Jesus morreu, diga assim: quando Jesus morreu, eu estava no seu peito. Eu não estava no seu peito. Diga assim: eu não estava no seu peito como uma pedra. Eu estava no seu coração. O meu nome, diga, o meu nome estava incrustado no seu coração. Quando ele entrou no santíssimo lugar dos céus, uma vez, derramou seu sangue. Derramou seu sangue. Amém? Diga assim comigo: derramou seu sangue e me reconciliou. Ele pegou minha natureza caída. Diga, ele pegou minha natureza caída e a tornou santa e me reconciliou. Diga assim: meu Senhor na cruz reconciliou o mundo com Deus. Feche só um pouquinho os olhos, feche só um pouquinho e declare isso assim: Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado para Deus me consagrou.
graça superabundou. De novo. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, graça me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou. Onde abundou o pecado, Diga. graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Com seu sangue derramado. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Você consegue entender isso? Diga: onde abundou o pecado, graça superabundou. Me dá para terminar 1 de João 4, versículo 10. Vamos terminar todos juntos. Nisto o amor, está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Diga: eu não amei a Deus primeiro. Primeiro Ele me amou. Capítulo 2, versículo 2. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, não, eu falei, João, 1 João 2, 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo, pelos de todo. Deixa eu lhe dizer algo, uma chave para o evangelismo. Você não precisa dizer ao seu amigo não cristão: pare de pecar. Você precisa dizer a ele: Jesus te amou e pagou o teu pecado. Tenta conhecê-lo, porque antigamente a porta estava fechada e agora você pode entrar, porque Ele se reconciliou, ele se reconciliou através da cruz contigo. A porta está aberta. Lembra, antigamente ninguém podia entrar. Para o sumo sacerdote entrar era um sacrifício. Agora qualquer um de nós pode entrar, qualquer pessoa, todo mundo. Pastor, e por que todo mundo não entra? Porque não querem. Mas quando a verdade ilumina a sua mente e os seus corações, e eles percebem o amor incondicional de Deus, a salvação entra. E o amor de Deus nos toca. Esse é o evangelho da graça. O amor nos toca e nos transforma.
Olha, 2 Coríntios 5:18. Mas todas essas coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o mistério da reconciliação. Diga assim: Ele me reconciliou e confiou o ministério da reconciliação. Esse é o papel da igreja: reconciliar pessoas a Deus. Como? Dizendo a ela: você precisa desfrutar do amor de Deus. Mas eu não consigo. Consegue sim, porque a porta que estava fechada agora está aberta. Você era inimigo de Deus, mas agora Jesus te tornou amigo. E se você quiser, é só querer abrir o coração e dizer: Jesus, eu te quero. Que Ele vem e Ele entra em você através de uma simples oração. Entra em você e Ele começa a mudar a tua vida, porque Ele te ama. E quem muda não é você, é Deus que te muda. Porque com o único sacrifício aperfeiçoou aqueles que Ele está santificando. Quando você aceita Jesus, você se torna perfeito num só ato. Mas pastor, eu ainda tenho pecado. Sim, Ele está te aperfeiçoando. Lá dentro você já é perfeito, agora Ele está te transformando. Diga assim: Ele está me transformando dia após dia. Pela sua graça eu estou frutificando frutos de justiça, frutos de santidade, frutos do reino de Deus. E quanto mais você desfruta da presença de Deus, mais você é transformado. Quanto mais você se permanece na presença de Deus, mais essa glória transforma você. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Antigamente não podíamos chegar perto da glória, porque a glória nos mataria. Mas agora nós não só podemos, devemos. E quando nos aproximamos, somos transformados. Diga: quando eu me aproximo, sou transformado. Agora, para terminar mesmo, Hebreus 4:1. Portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado. Versículo 14 do mesmo capítulo. O 14 é isto: tendo portanto um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da sua graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Diga comigo, diga assim: eu não guardo o sábado, porque o sábado já se cumpriu. Aonde? Em Jesus. Diga assim: Jesus é o meu descanso. Diga assim: antigamente eu tinha que me afligir, agora eu não me aflijo mais, porque eu estou descansando nos braços de Jesus. Ele é o meu sumo sacerdote. Ele é o meu sumo sacerdote. Ele é o meu sumo sacerdote. Ele me entende. Ele me compreende. Ele sabe minha fraqueza. E Ele me ajuda. E Ele me fortalece. E Ele me cura. E Ele me transforma. Ele me santifica. Ele me purifica. Ele me transforma à sua semelhança.
Chama na galavaça. Vamos ficar em pé.